de terceiro mundo, nós somos a maior potência do mundo. O Brasil assim, é a maior potência do mundo atual. Diz que é o terceiro mundo que lá é o primeiro mundo. Os conceitos. Da estabilidade, né? Que já não existe também, né? Esse cara tá tudo oscilando agora, tá todo mundo lascado. O mundo inteiro. Vem para a leitura inicial, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. A gente tá numa família humana. Universal. Exatamente, universal. Mas Show, você deu show agora, fechou, é isso aí. Pegou exatamente o raciocínio. Por que Jesus disse isso? Foi a partir do momento em que, para ele, agora ele mostrando que na missão messiânica dele, agora, por mais que ele ame e respeite Maria e os irmãos dele, mas a partir daquele momento, ele como Messias, a mãe dele e os irmãos dele é a humanidade. Sim, está respondendo a minha pergunta, eu vou resumir o que eu entendi. Posso? Claro. Bem, eu perguntei a princípio se os países eles tinham alguma influência no nosso plano espiritual, né? Os lugares, né? Bem, então você me respondeu que quando a gente faz o planejamento para reencarnar, existe um trabalho do... Tem que focar a energia ou a vibração que vai ser tratada naquela... Então, eu entendi que, sim, nós somos, através da nossa energia, do perispírito, né, da carga perispiritual que nós temos, nós somos realmente colocados em alguns determinados lugares que nós podemos fazer o melhor uso. Que vai depender também de outras coisas. Eu entendi, posso estar errado, que quando a gente reencarna, se eu vim para o Brasil, eu vim aqui, eu poderia fazer o melhor uso do que você precisa. Então, se eu reencarno na Suíça, a minha pergunta é essa. Pronto. Então, existe realmente um planejamento de acordo com o lugar. A necessidade da pessoa em relação ao lugar. Sim. É a vibração, entendeu? Agora, veja só, aí para fechar a sua resposta, tem uma frase que o meu professor Ricolano dizia, era o seguinte: o que é bom para o espírito é ruim para o corpo. Não, o que é bom para o corpo... Não, vamos, escute. O que é bom para o espírito é ruim para o corpo. Aquilo que é bom para o corpo é ruim para o espírito. Ou seja, muitas vezes a gente não consegue enxergar que onde a gente está, no meio da fogueira, é onde a gente está, no melhor campo de desenvolvimento nosso. Muitas vezes, se você vai agora para o Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que diz assim: Allan Kardec pergunta, por que Deus permite que haja flagelos naturais? Aquela quantidade de pessoas que morrem, como em 2004 teve aquela tsunami que morreram 300 mil pessoas. Olha, recomendo a vocês, assistam o filme. Como era? Meu Deus do céu, qual é o nome do filme? Fantástico, eu acho que... Não é esse nome, não. O Impossível. O Impossível, acho que é o ator principal, o cara que fez o Obi-Wan a esposa vai atrás. Isso, o Impossível, é esse o filme. Eu acho que não existe... no final todo mundo se acha. E no final mostra as fotos deles, que é tudo baseado em fato real. Tudo aquilo são registros reais. Então quem assistiu o filme ali, aquele filme Impossível, ele conseguiu recriar. Eu acho que não existe algo mais perfeito do que aquele filme em recriar uma tsunami como eles recriaram. Fantástico. Eu assisti o filme, a Andréa, na época eu era casada com ela, vamos dormir, minha filha, só quando acabar esse filme, porque esse filme mexeu. Nesse filme, a gente para pensar. Eu vou pegar essas coisas, eu pesquiso, eu vou lá no YouTube, eu vou lá e fico vendo vídeos reais disso aí, de outras coisas, e a gente fica refletindo, poxa, 300 mil pessoas morreram. Assim, a gente analisando agora com a história do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntando por que Deus permite que catástrofes aconteçam e muitas pessoas morram e aconteçam mortes coletivas. E a resposta dos espíritos superiores foi o seguinte: muitas vezes tem espíritos que ficam estagnados naquela região, sem progredir espiritualmente, nem moralmente, nem de forma nenhuma. Estão ali há séculos vivendo aquela vidinha acostumada, fechada no seu cultura, na sua cultura, e não sai do canto, atrasando. Então o que Deus faz? Vamos dar uma sacolejada nesse povo, mata tudinho, desencarna, renasce aí, e em vez de ficar naquele ciclo fechado, espalha pelo mundo, para pegar outras culturas, outras vivências, outras experiências e adiantar.
quanto mais morre, quanto mais rápido desencarna, mais rápido reencarna, mais rápido progride. Para vocês verem, há 1000 anos atrás... Então isso responde a fatalidade de pessoas novas? Sim, também, uma das. E a outra explicação está no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui uma prisão, uma escola reformatória e um manicômio. A partir do momento, olha, tá vendo? A bichinha é doida. Então veja só, se a gente está preso no manicômio, numa escola reformatória porque nosso comportamento é antissocial, ou porque nós somos um bandido e estamos numa prisão, a partir do momento em que já não devo mais como bandido, nem como uma pessoa mal comportada, nem como uma doente mental, estou são, por que eu vou ficar preso? A partir do momento que você se cura, vai embora. Então, dependendo da juventude, quando o espírito desencarna, é porque ele não precisa mais estar aqui. Nesse é capítulo 4, né, Deus? Não, é o capítulo 5. Isso é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Isso, exatamente. Né? Então, veja só, deixa eu finalizar. Se você não é louco, você não é o bandido, vamos dizer assim, né? São 3 coisas até. É um manicômio, um hospital ou uma escola reformatória. Então, no geral, é uma grande escola. É uma grande escola. Então, essa escola se enquadra como os viciados, por exemplo, acontece muitas vezes famílias que têm condições, que têm um viciado, e assim, e tenta resgatar aquele viciado, e aquele viciado até tenta várias vezes voltar à sociedade, ao bem e tudo, e ele acaba indo embora. É porque ele, realmente, no fundo, ele sabe que a missão dele é passar por aquele sofrimento? Aí é outra história. Ali entra processos obsessivos, vinculações, entra a questão de simbiose, e existe uma questão também do próprio, muitas vezes a família... Então isso não é a missão dele? Não, jamais. O que acontece é o seguinte, olha, deixa eu explicar um negócio pra gente, olha, pode fechar o livro que já são meia hora já, não vou nem começar, vamos prosseguir como vocês já estão fazendo. Ó, do jeito que eu expliquei, você estava aqui quando eu expliquei sobre a questão da energia, né? Vamos explicar um fato real. Então, havia um espírito que fez muito mal na violência, prejudicou muita gente do passado, matou, perseguiu, torturou, indiferença com a vida. Essas energias impregnaram o espírito deste ser. E para piorar, em uma das encarnações, foi uma pessoa muito inteligente que usou para o mal a sua inteligência e ainda botou em prática essa violência, essa permissividade, essa promiscuidade, tudo com a inteligência ele potencializou. Quando esse espírito veio reencarnar, agora, há uns 10 anos atrás, esse espírito reencarnou com Down. Porque o Down, ele não permite que você use o seu raciocínio plenamente. Então ali ele está trabalhando, oblitera a inteligência totalmente e o raciocínio para que ele trabalhe mais as emoções. É uma realidade. E assim, cada caso é um caso, tá? Eu estou generalizando para facilitar em nível de didática, não significa que todo mundo que vem com Down é isso. Não existe generalização total. Toda generalização é burra, se a gente for pensar assim, tá? A gente pega no geral, porque ninguém vem com uma deficiência mental porque é um espírito bom. Mas vem com uma limitação. Mas qualquer tipo de limitação significa que tem um campo para ser trabalhado ali. Sim. Quem não deve, naquele campo vem perfeito. Entendeu? Pronto, final. E aí o que acontece? Aí esse espírito, ele trazia dentro do seu arcabouço perispiritual todas aquelas vibrações de violência, de indiferença com a vida e de dor. Né? Quando ele reencarna, qual é a questão? Para que isso é muito importante. O que acontece quando o espírito vai reencarnar, e principalmente com esses tipos de drama e esse tipo de cura que precisa ser feita, ele vai atrás de quem? Dos pais que possam dar condições. Então qual é o compromisso dos pais quando o filho vai pedir para nascer? Ou para ser adotado? Eu preciso da sua ajuda, porque eu venho com uma energia muito cheia de dor, e eu preciso da sua ajuda, e a sua ajuda é você se melhorar. Porque eu vou me aproximar de você não só pelos vínculos do passado, mas porque você também tem essa energia.
Então, quando a gente pede, o filho pede para nascer, olha, eu vou trazer uma energia muito dolorosa para trabalhar e eu preciso do seu apoio e eu preciso que você se melhore. E aí o que o pai e a mãe diz? Pode vir, nós vamos estar em caminho avançado de melhora. Quando você chegar, nós teremos condições de te apoiar. E o que acontece? A gente não melhora. O filho vem com aquela energia. E aí, em vez de estarmos já no exemplo da violência, então o pai também é agressivo e violento, a mãe também é agressiva e violenta e diferente. Então, o pai que já está trabalhando, a mãe que já está se trabalhando, quando o filho vem, o pai já está conseguindo banhar o filho com energias, ainda de colo, banhar o filho com aquelas energias de paz, de mansuetude, pensamentos de fraternidade, os tipos de programação, frequência num ambiente sagrado, que pode ser qualquer religião, desde que haja a intenção do sagrado. Então, aquele espírito reencarnante, apesar de que aquela vibração está pulsando, a violência, a agressividade, a indiferença está pulsante, é o que chamam de tamponamento. Então, os pais chegam com outra energia contrária e envolve. Então, ele tampona naquele momento da primeira infância aquela energia densa. Então, na infância, a criança vai estar sendo preenchida com uma energia diferente. É esse apoio que o filho precisa dos pais. Porque quando chegar na adolescência, que isso disparar, que é quando a reencarnação começa, os órgãos do corpo já estão na sua fase terminal de desenvolvimento, que o espírito começa a se manifestar quem é, aí esse tamponamento sai. Essas energias vão vir com força. Só que ele também já foi preenchido com aquela outra energia, é onde há o conflito da adolescência. Então ali o espírito, quando começa a manifestar a vontade, até então ele não manifesta a vontade, é voluntariedade. A partir da adolescência que ele começa a manifestar a vontade, ele vai ter condições de usar o livre-arbítrio e escolher. Por mais que venha essa energia de violência, mas eu aprendi com o papai amor, com mamãe ternura. Então esse é o contraponto que durante a existência vai fazer a educação espiritual de um ser devedor. Entendeu? Por isso se chama educação do espírito. Isso aí. E aí o que acontece? A criança fez aquele pedido, os pais se comprometeram, só que os pais no dia a dia, aquele desespero todo, ganhar dinheiro e manter a família, e tem que não sei o quê, os pais ausentes. Quando a criança nasceu e pegou uma idadezinha ainda, bebezinho, contrataram um babá. Porque os pais não têm condições de ficar com o filho. Primeiro ponto, os pais não melhoraram as suas vibrações. Não fizeram aquele acolhimento, não fizeram tamponamento vibracional, energético, e aí colocaram uma terceira pessoa, uma pessoa que é fora do processo. Ela não tem compromisso com o processo, não tem responsabilidade com o compromisso assumido entre esses seres. E os pais trabalhando e tal, não sei o quê, e os vizinhos ouvindo muito choro, falaram com os pais. Os pais foram lá, isso aconteceu, foi denunciado com um choque nacional, há uns 10 anos atrás. E aí os pais filmaram e viram a empregada, a babá, descendo o sarrafo no bebezinho, rondal, mas violência pesada, batendo para machucar mesmo. E aí foram prender aquela história toda, e aí foram fazer uma análise histórica do processo. Ela já tinha sido babá há muitos anos, já tinha cuidado de muitos bebês, e ela sempre foi uma babá amabilíssima. E aí? Entramos na questão que só o espiritismo e o estudo vibracional explica. Ela tinha dentro de si uma vibração idêntica à daquele ser. E aí você me pergunta, e aí ele veio com a programação de ser espancado violentamente por um adulto, uma criança ainda na situação mais indefesa da vida dele? Ele fez essa programação? É óbvio que não, gente. O que aconteceu? Ele reencarnou, trazendo em si as vibrações da violência, da agressividade e da indiferença pela vida. Se durante o processo existencial dele ele não mudar isso, toda essa vibração que ele colocar para fora vai vir para ele. Entendeu? Só que aí olha o compromisso. Aí entra também já a dor e a situação. Como ele teve muita indiferença pela vida, a própria escolha dos pais, o que permitiu que ele pudesse escolher dentro das possibilidades vibracionais, são pais que também tinham indiferença pela vida. Então a possibilidade de acontecer algo na infância existia, mas dependeria dos pais. Se os pais se modificassem, isso não aconteceria. Isso é a lei da homeopatia, né? Essa
semelhante atrai semelhante. Perfeitamente. Então veja só, se os pais tivessem cumprido, o compromisso assumido, e aí é onde acontece, não, mas tem pais que cumprem o compromisso de ficarem perto, não de se modificar. São os próprios pais que cometem pedofilia. Tantos casos de estupros e abusos do próprio pai em relação à filha, quantos casos de espancamentos violentíssimos. Eu não vou entrar aqui para não baixar a vibração de vocês, mas eu vi casos estarrecedores de uma tortura, eu acho que igualável apenas aos períodos da Inquisição. Uma mãe com filhos pequenos de 5 anos, torturas de uma crueldade indescritível. Não tem nível social. Não tem nível social, exatamente. Por quê? O que explica isso? Aquele espírito, aquele que reencarnou como mãe, tem um ódio terrível ainda dentro de si com aquele espírito que está nascendo. É o seu inimigo espiritual de outra vida, que apesar de não se reconhecer como ser corporalmente, mas o espírito reconhece olho no olho, energia, e ainda tem a vibração. Ele tem a vibração de violência e eu tenho a vibração de violência. A gente se sintonizou, daqui a pouco tá nós dois trocando bufete lá fora. Mãe, filho. Qualquer... É aquela situação de você pegar aqui um avião e bater lá no Tibete. Quem foi pro Tibete aqui? Pois é, ninguém daqui nessa encarnação esteve lá. Mas eu garanto a todas vocês e a ele, que qualquer um de nós pegarmos um avião, formos no Tibete e começarmos a olhar as pessoas no olho, você vai encontrar pessoas que você vai reconhecer, que você vai dizer, nunca vi, mas já te amei. E essa daí, sai pra lá, que eu não fui com a tua cara não. Nós nos reconhecemos o tempo inteiro. Gente, vocês não sabem como eu já conheço vocês de outras vidas. Todos. Tem essa percepção. Essa percepção. Aqui, ó, com ela foi assim, com ela foi assim, com Raíssa, com quase todo mundo. Olha, medo tenho eu, porque esse povinho que fica essa banca de bonzinho, meu filho, olha, eu vou ficar calado. Eu tô aqui apagando. Eu acho que eu era inquisitora. Isso aqui é ser importante. Tô brincando. Voltando então, veja só. Você se identificou comigo, tá? Eu não disse que me identifiquei com você. Você apontou pra mim? Eu disse que houve um reconhecimento do passado. Dizer que eu gosto é outra coisa. Eu tô brincando. Se foi bom ou ruim, ele tá lascado. Você achou que foi bom, achando que eu sou boa. Olha, até agora tá todo mundo no João Machado aqui, viu? Nem se preocupe. É como o Divaldo Franco falando. Divaldo Franco estava andando uma vez, numa cidade que ele vai fazer palestra de vez em quando, aí tem uns amigos dele lá que é psiquiatra no hospício, e ele sempre vai lá. Aí ele dizendo que uma vez ele andando lá, e aí o doido disse lá, rapaz, a humanidade toda é um hospício. E aí Divaldo Franco pensando, e aí tá todo mundo aqui vendo, não, aqui é só os líderes, lá fora é o povão.